Trapalhões, quando tiveram aquele remake lá do Viva, Sei. que foi inclusive o Nego do Borel foi o Tio Macalé e tal. O Gui Santana. Logo no comecinho do primeiro episódio, participa o Dedé e o Didi, e aí alguém ia fazer alguma piada, ele fala assim, cara, os tempos mudaram, a gente não pode fazer as mesmas piadas que a gente fazia antigamente. Ele dá o recado ali. Entendi. Porque o Brasil mudou. Claro, o mundo mudou. O mundo mudou, as pessoas estão mais acesso à educação, com mais ferramentas de informação. Então, é natural que tenha isso. Né? Os Trapalhões sobreviveriam? Talvez não. Talvez seja um humor datado dos Trapalhões. Mas não deixa de ser importante e não deixa de ser engraçado naquela época. A gente tem discutido isso, né, com Madureira, o Hélio de la Penha, o próprio Dedé, sobre essas coisas de comédia que aconteceram, que explodiram em certa época. E aí você tem que estudar ou assistir com a cabeça tendo em mente que foi feito naquela época. Cacete Planeta foi para aquela época, né? E o TV Pirata para aquela época. Quantas vezes no programa dos Trapalhões passava uma mulher de fio dental, eles, bicho bom. Cara, jamais hoje, né? E você vê que era engraçado que os Trapalhões eles eram de domingo à noite. Você fala assim, não tem nada a ver com criança, com horário de criança. Cara. Né? E por que era domingo à noite? Porque o grande programa da Globo era o Fantástico. E eles queriam entregar a audiência forte para o Fantástico. E o único que podia fazer isso eram os Trapalhões. Tem até um caso engraçado que tem uma briga entre o Fausto Silva e o Renato Aragão. Que eles não se dão bem. E por quê? Assim que o Faustão entra para a Globo, ele era do Perdidos da Noite. Sim. A Globo contrata ele, fazia muito sucesso. Ele era da Bandeirantes, vem para a Globo. Então tinha o Faustão, tinha os Trapalhões e depois tinha o Fantástico. Na época que o Faustão chega, ou na época um pouco depois, os Trapalhões já estão em declínio. A audiência já começa a baixar. O Renato começa a falar que o Faustão entregava a audiência baixa. E por isso que o programa ia mal. E o Faustão falava assim, não, o meu programa está bem, o seu que está indo mal. E aí cria uma coisa que o Faustão acha que o Renato chegou a tentar puxar o tapete dele. Não assumiu a responsabilidade do programa está indo mal e jogava nas costas dele. E o Renato tem essa característica. Eu entrevistei o José Lavini, que foi o grande diretor do Cacete Planeta. Mas antes de ele ser o diretor do Cacete Planeta, ele foi por um tempo o diretor dos Trapalhões. E os Trapalhões, assim que o Zacarias morre, eles tentam criar várias fórmulas para sobreviver. Tinha aquele Trapotel, que era sem graça pra caramba. Tinha Vila Vintém. E tinha um quadro chamado Nos Cafundó do Brejo. Que era no último bloco, só aparecia o Renato Aragão. E ele fala assim, o Renato quis fazer esse quadro sem o Dedé e o Mussum. Eu falei, mano, por quê? O Renato pediu a demissão do Dedé e do Mussum. Pediu a cabeça dos dois? E o Renato colocou a culpa no diretor, no José Lavini. E isso é verdade porque para esse livro que eu estou fazendo a biografia, eu li as entrevistas da época e estava lá. Por que Dedé e Mussum não aparecem nesse quadro? E ele dá as entrevistas. É coisa do diretor. Só que o Renato sempre mandou mais que o diretor, mais que todo mundo. Ele jamais ia permitir isso. E ele colocava a culpa no Lavini. E o Lavini falou isso. Falou, não, ele que pediu. E eu levei a culpa. Agora você imagina um cara que estava com você por 30 anos pedir sua cabeça. Isso está no comentário. A gente vai falar. Renato Aragão pediu a cabeça de Dedé e de Mussum. Como a história lá do Comando Maluco, quando eles voltam de Portugal e tem a turma do Didi, todo mundo, por que o Dedé não tá? O Renato fala, foi a Globo que decidiu tal. Se ele batesse o pé, ele falou, eu quero o Dedé. A Globo ia trazer o Dedé.
o Dedé faz o Comando Maluco. O Silvio Santos, inteligente, coloca o Comando Maluco junto com o programa do Didi. No mesmo horário. Começa aquela briga. E nessa época, foi a época que mais Dedé e Didi brigaram na imprensa. Ah, é? Se você pegar as entrevistas que o Dedé falou do Renato nessa época, cara, ele arregaça. Arregaça. Só que o Comando Maluco começa a incomodar. O que, por exemplo? Que era traidor, que o Renato virou as costas. E fez isso mesmo. Ele não admite, mas fez isso. E aí o Comando Maluco começa a incomodar o programa do Didi. Falou, qual que é o jeito de fazer isso? Traz o Dedé de volta. Ele foi forçado a trazer o Dedé. Aí o Dedé faz a participação lá e acaba o Comando Maluco. Entendi. Mas foi tudo isso. Entendeu? Daí você fala, essa amizade é uma amizade verdadeira? Não. Não é verdadeira. Essa briga toda por causa desse documentário, assim que começou a ter essas polêmicas todas, o Renato pagou uma passagem de avião pro Dedé, falou, vem pra cá. Ó, a partir de agora nosso discurso é esse aqui, ó, contra o Rafael. Beleza, beleza. Tamo fechado? Tamo fechado. E aí rompeu. Rompeu com você. Comigo. Entendi. Entendeu? Então, assim, tudo isso, cara, Dedé, Didi, é muito maquiado, não é verdadeiro. Você vê, se você olhar todas as entrevistas do Dedé, do jeito que ele fala do Renato, é um jeito um pouco mais frio, você vê a expressão corporal, o jeito que fala, tal. É diferente quando ele fala do Mussum, que brilha o olho dele, não sei o quê, do próprio Zacarias. Entendeu? Entendi. É uma coisa muito... E pra você romper isso, cara, é só com o documentário. De falar assim. E não é colocar um contra o outro. Na verdade, eu tô contando pro público qual que é a real. Entendeu? Entendi. Os caras não são amigos como querem entender que são. Eles fizeram até um vídeo. Ela criou, a esposa dele, um canal no Instagram. Assim que começou a... Aqui você vai conhecer as verdadeiras histórias dos Trapalhões e tal. Ela chamou essa camareira aí. Que eu entrevistei. Sei. Que falou que ele não gosta de ser chamado de Didi, que coloca banana não sei o que e tal. E aí, como que era o Renato? Não, ele era maravilhoso. Era uma coisa assim constrangedora, sabe?